E aí, pessoal, bora mergulhar numa das histórias mais incríveis de todos os tempos? Imagina só, em pouco mais de 10 anos, um rei super jovem, lá da Macedônia, dominou praticamente todo o mundo que se conhecia na época. É, isso mesmo. E a gente vai desvendar hoje como esse cara, Alexandre, não só conquistou tudo isso, mas virou uma lenda, conhecido como o Grande. É uma história de ambição, de poder e de um legado que, olha, tá aí até hoje. Então, a grande pergunta é essa: como é que o moleque basicamente conseguiu essa façanha? Como ele virou o grande? E a resposta, que é o mais legal, não está só nas batalhas que ele venceu, não. Foi muito mais sobre construir uma imagem, sabe? Uma verdadeira marca de herói, quase como um superastro de hoje. E é essa estratégia que a gente vai investigar. Ok, mas para a gente entender a ambição do Alexandre, a gente precisa dar um passo para trás. Exato, tem que conhecer o pai dele primeiro. A história desse império gigantesco não começa com o filho, não. Começa com o plano genial do pai, Filipe II da Macedônia. Vamos colocar todo mundo no mapa. A Macedônia ficava ali, ao norte da Grécia. E para as cidades-estado gregas que a gente sempre ouve falar, tipo Atenas e Esparta, que eram as donas da bola, os macedônios eram vistos como, sei lá, meio bárbaros, gente de fora. Eles não faziam parte do clube principal da Grécia, mesmo falando uma língua parecida. Eram os vizinhos meio esquisitos. Só que o Filipe II, o pai do Alexandre, decidiu mudar esse jogo. Ele foi o verdadeiro arquiteto do poder da Macedônia. Totalmente. Primeiro, ele revolucionou o exército com táticas novas e umas lanças gigantescas, as sarissas. Ao mesmo tempo, ele usava a diplomacia, fazendo casamentos estratégicos para garantir alianças. E para bancar tudo isso, ele construiu estradas, pontes e conquistou territórios cheios de ouro para financiar o sonho dele. Era um plano completo. E o resultado desse plano todo chegou em 338 a.C. Na Batalha de Queroneia, o exército de Filipe simplesmente atropelou uma aliança das cidades gregas. E isso foi gigantesco. Pela primeira vez na história, a Grécia inteira foi unificada sobre um único comando, o dele. O palco estava prontinho para algo muito, mas muito maior. E aí, quando o Filipe estava no topo do mundo, com tudo dominado, a história dá aquela virada de roteiro de filme, sabe? E joga o nosso jovem herói Alexandre direto para os holofotes. O fim do rei foi repentino e violento. No meio de uma festa, um dos seus próprios guardas o matou a facadas. E até hoje, ninguém sabe ao certo por quê. Foi vingança? Conspiração? O fato é que, de repente, o homem mais poderoso da Grécia estava morto. E o reino ficou naquele suspense. E agora? E quem aparece para preencher esse vazio? Ele, Alexandre, com apenas 18 anos de idade. Pensa na responsabilidade. Ele herdou um Reino Unido, um exército que era uma máquina de guerra e, o mais importante, a maior ambição do pai dele, a missão de conquistar o gigantesco e riquíssimo Império Persa. E com a coroa na cabeça e esse exército absurdo na mão, Alexandre não perdeu tempo, né? Nenhum segundo. Ele partiu para terminar o que o pai começou. E ele fez isso numa velocidade que deixou todo mundo de queixo caído. A campanha contra a Pérsia foi uma sequência de vitórias impressionantes. Em 334 a.C., ele já ganha a primeira grande batalha, em Grânico. Um ano depois, em Isso, ele derrota o exército do próprio rei persa, Dário III. E o golpe final veio em 331, na Batalha de Gaugamela. Ali, o destino do Império Persa foi selado de vez. E essa imagem da Batalha de Gaugamela é icônica. O exército persa era muito maior, mas a tática de Alexandre foi genial. E a fonte descreve isso perfeitamente. A gente vê a confiança do Alexandre liderando o ataque e do outro lado o desespero do Dário, que simplesmente vira as costas e foge para tentar salvar a própria vida. Acabou ali. E agora, olhem só a escala do que ele fez. De um lado, o reino que ele herdou do pai, um pedaço ali no norte da Grécia. E do outro, o império que ele construiu em uns 10 anos, vai da Grécia até o Egito, passa por todo o Oriente Médio e chega até a Índia. É uma expansão absurda que conectou o mundo ocidental e o oriental de um jeito que ninguém nunca tinha imaginado. Mas, como a gente falou no começo, não era só ganhar batalhas. Alexandre era um mestre da propaganda. Totalmente. Ele sacou que para governar um império com tantos povos diferentes, ele precisava ser visto como mais que um rei. Ele precisava ser uma lenda. Ou, quem sabe, até um deus. E essa construção da imagem divina dele começou desde o berço. A família real já dizia que descendia do herói Hércules.
E para deixar tudo ainda mais épico, a mãe dele, Olímpia, espalhou a história de que o verdadeiro pai do Alexandre era ninguém menos que Zeus, o deus dos deuses. E essa ideia era reforçada em tudo, em moedas, em estátuas. A mensagem era clara: ele não era um cara comum. Ele chegou a ser chamado de Cosmocrator, que significa basicamente governante do universo. Pensa que forte isso. Não era só sobre governar terras, era sobre ter uma autoridade que vinha dos deuses, uma autoridade cósmica. Era uma ferramenta de marketing político simplesmente incrível. E ele era muito esperto no jeito que fazia isso. Quando ele conquistava um lugar novo, ele não chegava quebrando tudo e impondo os deuses gregos. Pelo contrário, ele misturava os deuses. No Egito, por exemplo, ele foi a um oráculo super famoso e foi declarado filho de Zeus Amon, uma fusão do deus principal grego com o deus principal egípcio. Pronto. Para os egípcios, ele se tornou o governante legítimo, escolhido pelos próprios deuses deles. Gênio. Mas a história de Alexandre é curta. Ele morreu super jovem, com 32 anos. O império de terras que ele construiu se dividiu. Só que o verdadeiro legado dele, o cultural, esse sim durou muito mais. Vamos ver o que ele realmente deixou para o mundo? Como ele não deixou um herdeiro forte, o império foi todo fatiado entre os generais dele, que começaram a brigar entre si. Ou seja, aquela unidade política toda que ele criou acabou rapidinho. Mas no meio dessa confusão toda, uma outra coisa muito mais poderosa continuou crescendo. E essa coisa é o que a gente chama de helenismo. Pensa num grande remix cultural. As conquistas do Alexandre misturaram a filosofia e a arte grega com as tradições e o conhecimento do Egito, da Pérsia, da Mesopotâmia e até da Índia. Essa mistura louca de culturas definiu o mundo por séculos e séculos. Então, o que ficou de verdade? A língua grega se tornou a língua universal, tipo o inglês de hoje. As cidades que ele fundou, especialmente Alexandria, no Egito, viraram centros de conhecimento com bibliotecas gigantescas e muita ciência rolando. Basicamente, ele quebrou o muro que existia entre o Oriente e o Ocidente. Ele criou um mundo novo, conectado pelo comércio e principalmente pelas ideias. E isso nos traz a pergunta final. O que, afinal, fez Alexandre ser o Grande? Foi o império que ele montou, mas que se desfez assim que ele morreu? Ou foi essa revolução cultural que ele começou, esse mix de mundos que moldou a história para sempre? Talvez a resposta para isso nos diga o que realmente significa ser grande e deixar uma marca no mundo. Fica aí a reflexão.